Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, falando aí sobre o cálculo diferencial integral. Muito bem, nosso último vídeo então falando sobre limites, no caso aí vai abordar aquilo que é chamado de teoria das equivalências. O que é isso? Isso é resultado do trabalho de Brook Taylor, as chamadas séries de Taylor, onde ele desenvolveu no cálculo superior, que é uma ferramenta que transforma as demais funções trigonométricas, exponenciais e logarítmicas em funções polinomiais. Como assim? Sim, então com isso ele consegue transformar toda e qualquer função que não é polinomial como se polinomial fosse, através das suas chamadas equivalências. Bom, e o que isso tem a ver com limite? É simples, extremamente simples. Quando o nosso limite, ele, no caso aí da função, ou das funções não polinomiais, x tender a zero, a gente então vai poder usar as seguintes equivalências. Eu posso substituir, por exemplo, e elevado a x por 1 mais x. Posso substituir seno de x e tangente de x por x. Posso substituir o cosseno de x por 1 menos x ao quadrado sobre 2. Posso substituir logaritmo neperiano de x por x menos 1. E também posso substituir uma função f de x mais 1 elevado a n por 1 mais esse n expoente vezes essa função polinomial. Ok? Muito bem, vamos ver então alguns exemplos para sentir a eficácia aí dessas ferramentas. Então aqui tem um limite de x tendendo a zero de x sobre 1 menos e elevado a x. Então o que a gente vai fazer? No lugar então do e elevado a x, vou substituir por 1 mais x. Então aí vai ficar limite de x dividido por x tendendo a zero, 1 menos... No lugar do e elevado a x seria 1 mais x. Então, como é menos e elevado a x, vai ficar menos 1 e menos x, ok? E aí o que acontece? O 1 menos 1 cancela, e aí ficaria então x sobre menos x. Ou seja, na hora que fosse dividir x por menos x, teríamos então esse valor aí como sendo igual a menos 1. Pronto, está aí o valor do limite. Muito bem, então aqui limite de x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x sobre x, limite trigonométrico, que ao invés então do cosseno, posso substituir por 1 menos x ao quadrado sobre 2. Então ficaríamos com 1 menos, no caso então, aqui vai trocar o sinal, vai ficar menos 1, e aí menos com menos vai ficar mais x ao quadrado sobre 2. E isso então dividido por x. E aí nós teríamos o 1 com menos 1 corta, e aí x ao quadrado sobre 2 dividido por x, teríamos então esse limite x ao quadrado sobre 2x. Na hora que dividisse, esse aqui invertia. E aí então x ao quadrado com x simplifica, ficaria então x sobre 2. Na hora que substituísse o x por 0, 0 dividido por 2, esse limite tendendo a zero, ok? Esse terceiro aqui, então, seno de 3x vezes tangente de 5x dividido por seno ao quadrado de 10x, quando x tendesse a zero, nós podemos, então, substituir o seno de 3x por 3x, a tangente de 5x por 5x, e, no caso, o seno ao quadrado de 10x por 10x ao quadrado, sendo que aí ficaria 100x ao quadrado, correto? Muito bem. Então, no final, ficaremos com 3 vezes 5, 15x ao quadrado, sobre 100x ao quadrado. E aí, então, x ao quadrado de cima com de baixo corta, e aí teríamos 15 sobre 100, ou 0,15, Muito bem. E por último, não menos importante, o limite aí com x tendendo a zero de 1 mais 6x elevado a 11 menos 1 sobre 2x. Imagina você ter que desenvolver tudo isso aqui, Pois é, agora não.
Seus problemas acabaram. Então, no lugar de 1 mais 6x elevado a 11, nós podemos então utilizar essa equivalência aqui. Podemos dizer então que seria, no caso aí, 1 mais 11 vezes o valor de 6x, que é a função. E isso então com menos 1, né, divididos aí por 2x, com x tendendo a zero. Então você vai ter o 1 e o menos 1 corta, e aí no caso então o 6x com 2x corta, ficaríamos então com 3 vezes 11, isso então no caso aí valendo 33. Ok, gente amiga? Pois bem, aí a pergunta que não quer calar. No caso, dá para utilizar isso para EFON e para a escola naval? Dá, vamos ver. Então, no caso aqui, nossa primeira questão, então, calcular aí o limite da EFON, né, com x tendendo a zero, de e elevado a 5x menos 1 sobre x. Bom, é claro que você poderia, né, utilizar quando tem esses tipos de limites, né, a elevado a x menos 1 sobre x, com x tendendo a zero, você poderia utilizar, né, log neperiano de A, formulinha clássica já conhecida, né? Mas uma outra maneira, né, também de resolver isso seria aí, né, no lugar do e elevado a 5x, substituir, no caso aí pelo seu equivalente, né? Então e elevado a x seria 1 mais x, como está elevado a 5x vai ficar 1 mais 5x, e isso menos 1 sobre x. O que vai acontecer então é simples, extremamente simples. 1 menos 1 corta, fica 5x sobre x, e isso também corta, né, x do numerador com o denominador, e aí esse resultado então sendo igual a 5, que é a letra E. Ok? No caso então, segundo exemplo aqui, né, questão anterior de escola naval. Bom, você poderia, evidentemente, utilizar aí, né, a técnica de multiplicar, né, a diferença pela soma. Então, poderia, né, no caso, multiplicar aqui, né, por 1 mais seno de x mais a raiz de 1 menos seno de x, numerador e denominador. Isso funciona? Claro que sim, funciona, mas talvez uma opção menos desgastante, né, seria você então, no caso aí, substituir, né, o seno de x por x, né, de acordo aí com a nossa teoria das equivalências. E aí então ficaríamos com um limite de x tendendo a zero de raiz de 1 mais x menos a raiz de 1 menos x, e isso tudo sobre x. E a coisa legal da história é que esses dois aqui também no numerador, a gente pode usar a equivalência de novo, sim. Porque 1 mais x, né, é uma função, né, que está elevada a um expoente n, no caso aqui, né, 1 mais x elevado a meio. Tá? Assim como 1 menos x também. Então vou usar essa equivalência para transformar, né, a raiz de 1 mais x em, no caso aí, o 1 mais, no caso então, x multiplicado pelo expoente, que seria meio. Então 1 mais a metade de x, né? E isso então menos quem? Menos esse outro aqui que também tem essa mesma estrutura, só que aí vai ficar menos 1, e aí menos com menos mais, então no caso aqui também mais um outro meio elevado a x, com o denominador x aqui dividido. Okay? E aí o 1 menos 1, sem problema nenhum, a gente corta, você vai ter então metade de x com a outra metade, vai dar um x inteiro, e aí então o limite de x dividido por x, isso vai dar 1. No caso aí, sem problema nenhum, achamos então a letra A. Ok? Terceiro e último, então, também aí o limite trigonométrico, aonde no lugar do cosseno de 2x, ao invés de eu desenvolver, né, usando as formulinhas da trigonometria, eu posso vir aqui e substituir pelo seu equivalente. No caso aqui, seria cosseno de x, 1 menos x ao quadrado sobre 2. Mas como é o cosseno de 2x, quem vai ficar elevado ao quadrado, no caso, será o 2x. Então, ficaríamos com menos 1
e aí menos com menos mais, né? O 2x, no caso aí ao quadrado, sobre 2, ok? E isso então dividido aí por x ao quadrado. O 1 menos 1 cancela, e aí você vai ter então 2x elevado ao quadrado, vai nos dar aí 4x ao quadrado, correto? E isso sobre 2, aonde vai ser dividido por x ao quadrado, né? E aí você dividindo, inverte, multiplicando o inverso do segundo. Então ficaria 4x sobre 2x ao quadrado. X ao quadrado em cima e embaixo corta, e 4 dividido por 2 ficaria 2. Então, no caso, a letra B, a nossa opção correta. Você gostou? Então, curta, compartilhe, comente. Não esqueça de ativar o sininho para receber aí os novos vídeos de cálculo diferencial integral. Grande abraço e tchau!